O governador pode até compartilhar com a gente, quando a gente restabelecer o contato, um pouco desses dados, porque eles têm esse acompanhamento diário. Mas no pico de movimentação de venezuelanos vindo para o Brasil, justamente pela fronteira de Pacaraima, eles falam muito de 1.500 a cerca de 2.000 pessoas diariamente, cruzando justamente esse ponto das imagens aí do nosso querido Francenildo Palácio. Então, é claro que uma situação que hoje é muito diferente, essa recorrência de saída de um lado para cruzar para o outro lado, ela hoje é bem menor, mas é um ponto de atenção, porque a depender dos desdobramentos, né, governador? O governador está de volta aqui no telão, a gente pode ter uma escalada novamente desse fluxo migratório. É essa a preocupação de vocês? Uma preocupação muito grande. Para terem conhecimento, com essa crise humanitária na Venezuela, começou em 2016, 2017, aqui para o estado de Roraima, já saiu da Venezuela mais de 4 milhões de venezuelanos. Os dois países mais atingidos é a Colômbia, que já recebeu aproximadamente 2 milhões de venezuelanos, e o Brasil, que já recebeu mais de 1.400.000 venezuelanos. Isso são dados oficiais da Polícia Federal e do Ministério da Defesa, através do Exército Brasileiro. E desses 1 milhão de habitantes, 1.400.000 venezuelanos que entraram no Brasil, 72% entraram pelo estado de Roraima, por Pacaraima. Mais de 1 milhão de habitantes da Venezuela entraram no Brasil por Roraima. E desse total de mais de 1 milhão, nós temos hoje, vivendo no estado de Roraima, aproximadamente 186 mil venezuelanos, que são estimativa do IBGE. E a nossa preocupação é muito grande, porque se aumentar o fluxo de entrada de venezuelanos, o estado de Roraima não tem condições e não tem capacidade para fazer o atendimento. No pico da migração de venezuelanos, chegou a entrar 1.500 a 2.000 venezuelanos por dia no estado de Roraima. Nos últimos 30 dias, a média de entrada é de 300, 400, até 500 venezuelanos por dia. E com essa tensão agora com os Estados Unidos, esse ataque que foi ocorrido, nós estamos vivendo um momento de muita preocupação e fazendo a observação. No nosso entendimento, no meu entendimento, se houver uma transição pacífica, onde os Estados Unidos têm o controle da situação, eu acredito que vai inibir a saída de venezuelanos para outros países. Se for uma transição onde haja resistência do regime Maduro, pode ocorrer uma guerra civil e aumentar a saída de venezuelanos para outros países. E nós aqui no estado de Roraima somos um país vizinho e a única porta de entrada é pela BR-174. Mas aqui em Roraima nós temos a segunda maior fronteira do Brasil. São mais de 2.200 quilômetros de fronteira. E mesmo com a fronteira fechada, os venezuelanos utilizam de rotas alternativas para entrar no Brasil. Então a preocupação é muito grande pela nossa parte. Nós estamos aqui entrevistando ao vivo o governador de Roraima, enquanto acompanhamos também ao vivo as imagens da fronteira. Neste momento, às 10h04, você acompanha em tempo real a situação na fronteira do Brasil com a Venezuela. Clarissa, por favor. Governador, muito bom dia. Obrigada por participar aqui do Live CNN. Eu gostaria de olhar com o senhor, governador, para os possíveis desdobramentos de um aumento nesse fluxo migratório, no caso de uma tensão maior lá na Venezuela. De que forma que o Estado conseguiria absorver essa população? Qual que é a estrutura que está sendo, de certa forma, disponibilizada, ou que o governo federal esteja, inclusive, ajudando o Estado a se preparar para esse risco? Porque a gente entende que tem desdobramentos importantes, por exemplo, em setores como saúde e segurança pública. O governo federal já está dando um suporte para o governo do senhor para assegurar que haja preparação no caso de esse problema se acentuar?
Temos aqui mais um probleminha, né, com o Opa. governador. Daqui a pouco a gente retoma. A gente vai aqui, né, Clarissa, sobrevivendo ao vivo. A gente adora fazer isso aqui ao vivo e também sabe que tem esses desafios, que é eventualmente um sinal falhar e esse sinal já volta. Enquanto isso, olha ali a imagem da fronteira, vocês estão vendo? A gente está falando de um rito que é habitual, mas neste momento de conflito na Venezuela, todas as movimentações chamam a atenção. Então, ó, para quem está habituado a fazer travessia de fronteira, tá vendo? Você tem o exército, a fiscalização, que pergunta: o que você tem aí, o que tem na sua caçamba, o que você está entrando? Porque, assim, diante de uma fiscalização, é preciso suspeitar de tudo. Se alguém pode entrar com algum tipo de material adverso, algo ilegal. Então, isso é um rito habitual. Pode ver que a postura dos outros fiscais ali já é de uma tranquilidade. Ah, beleza, já vimos o que precisávamos, agora pode fazer a passagem. Olha ali, mais algumas pessoas com mochila. E este é o cenário. O governador estava contando para a gente que nós já chegamos a ter, na fronteira do Brasil com a Venezuela, mais de 1.000 venezuelanos entrando por dia. Não recente esse dado, tá, pessoal? Nós já chegamos a ter. O que o governador disse? Que ultimamente tem havido uma travessia, uma entrada no Brasil de 200 a 300 venezuelanos. É claro que você pode ter essa circulação, esse fluxo, por causa de comércio, de trabalho, mas também levando em conta que, pelo estilo do que a gente vê na imagem, você vê como se uma pessoa estivesse chegando de viagem a um aeroporto, a uma rodoviária. Então, quando você observa uma família passando pela fronteira e carregando malas, nós podemos ter todo tipo de interpretação, inclusive a de estamos indo dormir em outro lugar que não no local de onde nós estamos vindo. O governador voltou, Clarissa, para a nossa conversa, mas acabou que deu tudo certo aqui, porque a imagem também era bem interessante da gente poder observar. Então, eu nem sei o que a gente faz, a gente repete aqui a pergunta. Governador, só recapitulando, então, eu gostaria de entender qual que é o apoio, em termos de estrutura, inclusive, que o governo federal está concedendo ao Estado para enfrentar um eventual aumento desse fluxo, porque se ele vier, vai ser rápido e vai ser necessário responder em áreas como segurança e saúde. Eu explico para vocês. Aqui no estado de Roraima tem uma operação do Exército Brasileiro através do Ministério da Defesa, que é a Operação Acolhida. Hoje tem aproximadamente 6.000 venezuelanos vivendo em abrigos aqui no estado de Roraima, em Boa Vista. E esses venezuelanos que chegam aqui, que já foi mais de 1 milhão de venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima. Temos hoje, vivendo no nosso estado, em torno de 186 mil venezuelanos. E nós temos um grande custo para a manutenção do atendimento dos venezuelanos. Para se ter uma ideia, 30% a 40% das ocorrências da Polícia Militar, da Polícia Civil, envolvendo venezuelanos. Aproximadamente 30% do atendimento em saúde em Roraima é para atendimento a venezuelano. A cada 5 horas, aproximadamente, nasce um filho de mãe venezuelana aqui na maternidade Roraima. Então, nós estamos fazendo atendimento, além de causar um grande problema social com déficit habitacional. E o governo do estado de Roraima não consegue atender toda essa população que chega aqui no nosso estado. E os venezuelanos, eles chegam numa situação muito ruim. Quem são aqueles que ficam aqui em Roraima? Porque aqueles que têm recurso financeiro ou têm formação profissional, eles acabam indo para outros estados em busca de oportunidades. Os que ficam aqui é os que não têm formação profissional, as mulheres, os idosos, os indígenas e as crianças, que dependem de apoio do governo do estado. Quando começou essa tensão dos Estados Unidos com a Venezuela, eu solicitei uma agenda com o presidente da República. No dia 1º de dezembro de 2025, há pouco mais de 30 dias, estive em Brasília com o presidente. E o presidente convidou para essa reunião o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou também o ministro de Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, além do ministro Rui Costa e a ministra Gleice Hoffmann. E eu coloquei toda a preocupação do estado de Roraima, se por acaso agravar
o conflito dos Estados Unidos com a Venezuela poderia ampliar o fluxo de migração para o nosso estado. Eu solicitei apoio do governo federal. Inclusive, os números apresentados pelo ministro Rui Costa, que no Brasil já tem mais de 380 mil venezuelanos cadastrados no CAD único do governo federal. Tem aproximadamente 80 mil venezuelanos recebendo Bolsa Família do governo federal, do governo brasileiro. E tem também aproximadamente 50 mil pessoas recebendo benefícios do INSS, ou seja, aposentadoria. E esses venezuelanos, quando chegam no estado de Roraima, nós temos um custo muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós já temos no sistema prisional, que é mantido pelo governo do estado de Roraima, aproximadamente 500 venezuelanos que cometeram crimes no Brasil, aqui no estado de Roraima, foram condenados pela justiça brasileira no estado de Roraima e estão cumprindo pena nos presídios do nosso estado. Solicitei ao presidente Lula que enviasse para o Congresso Nacional um projeto de lei para abrir um debate no Congresso Nacional sobre a entrada de estrangeiros no Brasil. Como eles chegam em Roraima como refugiados, não tem nenhum tipo de restrição para a entrada e não precisa também nem de documentação e nenhum tipo de antecedente. Solicitei também que fosse construído em Roraima um presídio federal para abrigar os venezuelanos condenados pela justiça brasileira. Ou então abrir processo de deportação desses venezuelanos que cometeram um crime no Brasil. E nós aqui no estado de Roraima precisamos de apoio do governo federal para manter o atendimento dos venezuelanos que entram diariamente no nosso estado. Seguimos aqui ouvindo o governador de Roraima e que importante ouvir do senhor que o Brasil tem as adversidades, mas acolhe e tem as adversidades e também prende quem comete qualquer tipo de crime, sendo brasileiro ou vindo da Venezuela. Nós estamos com Pedro Teixeira, nosso repórter, que está em Roraima, acompanhando em loco a fronteira. Governador, então a gente vai criar essa conexão, tá bom? Entre o nosso repórter, Pedro Teixeira, e o senhor que governa o estado de onde ele noticia. Pedro. Okay. Obrigado, Elisa. Governador, obrigado pela sua entrevista aqui na CNN. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma preocupação relatada pelas forças de segurança aqui do estado com relação ao armamento de civis na Venezuela, no contexto ali da ditadura e que, eventualmente, este armamento pode cruzar a fronteira. A gente está aqui em Pacaraima acompanhando a movimentação. A fronteira seca é enorme. Tem vários espaços que, eventualmente, tanto o Exército como também as forças de segurança aqui do estado têm dificuldade de monitorar e acompanhar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa preocupação do armamento de pessoas, enfim, do trânsito de pessoas com armas e também da circulação de armamento que eventualmente pode entrar no estado. Qual a preocupação das forças de segurança do estado de Roraima com relação a essa movimentação aqui na fronteira? Como eu falei, nós já temos um grande número de venezuelanos que foram presos pelas polícias aqui do estado de Roraima, Polícia Militar, Polícia Civil, porque cometeram o crime e foram condenados. Mas no estado de Roraima, nós temos 2.240 quilômetros de fronteira, e a fronteira seca. E você que está aí na fronteira, se você der um passo para frente, você vai estar dentro da Venezuela. Então, tem muitas rotas alternativas para entrar de forma clandestina no Brasil. E com essa preocupação, logo no sábado, eu solicitei à nossa Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, para que aumente o efetivo na fronteira. Tenho conversado também diariamente com o general de brigada do Exército aqui em Roraima, o general Angrisani, e ontem também eu tive uma reunião com o general Viana Filho, que é o comandante do Comando da Amazônia,
que está aqui no estado de Roraima. Ele pôde visitar a fronteira e ver o andamento que está. E no momento, o que nós estamos fazendo? Estamos observando como vai ficar esse conflito e como é que vai ser a reação da população venezuelana em função a essa intervenção americana na Venezuela com a captura do Maduro. Então, é um momento de tensão e muita observação. Mas aqui em Roraima, o governo do estado, com nossas forças de segurança, está trabalhando em harmonia com o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. É um momento de tensão e muita preocupação pelo governo do estado de Roraima. Governador, E quando fala também de criminosos, perdão. já tem no Brasil algumas facções criminosas venezuelanas que atravessam a fronteira com tráfico de drogas, tráfico de armas e cometem crime no Brasil. Então, realmente, nós precisamos do efetivo maior do Exército Brasileiro aqui na fronteira e também da Polícia Federal. Vamos aqui, para encerrar a nossa entrevista, Isabel Mega, para mais um questionamento com o governador que fala ao vivo com a gente. Governador, muitos desses pontos que o senhor levantou representam um debate que a gente vê muita divergência entre esquerda e direita no Brasil, né? A gente comentava aqui, Clarissa, repassando aqui sugestões também, o quanto é difícil você levar adiante questões de restrição à migração quando a gente tem um debate muito polarizado, estamos em um ano de eleição. Esse é um tema que, se tiver continuidade até as proximidades da eleição, pode ser usado também como uma munição política para todos os lados. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender politicamente o que é possível ser deixado de lado em relação às divergências que são naturais entre esquerda e direita, para que a gente possa minimamente conseguir olhar com mais profundidade e tentar pensar em evoluções desse quadro que o senhor está relatando para a gente, que é já de bastante tempo e que pode eventualmente se agravar a depender do que vai ter de desdobramento na Venezuela. No momento desse, nós temos que pensar na população brasileira e temos que pensar no estado de Roraima. A Venezuela faz fronteira com o Brasil através do estado de Roraima. Então, é muito importante que o governo federal olhe para a população do estado de Roraima, que não suporta mais a migração de venezuelanos. Nós temos hoje aproximadamente 20% da nossa população são venezuelanos que vivem no estado de Roraima. E automaticamente tirando a oportunidade de brasileiros em empregos, em outras oportunidades, até no atendimento em segurança pública, em saúde e educação. E o governo do estado de Roraima tem bancado todo esse custo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um custo anual aproximadamente de 60 milhões de reais só no sistema prisional para manter os venezuelanos cumprindo pena. Então, o Brasil tem que ser imparcial nesse momento e a política pública tem que ser direcionada em benefício da população do estado de Roraima. E falo sempre, um país não cabe dentro do estado de Roraima. A Venezuela não cabe dentro do estado de Roraima. Já recebemos no Brasil 1.400.000 venezuelanos. E quem são aqueles que vêm para cá? É aquelas pessoas vulneráveis, que gera um custo muito alto para o Brasil, para o governo do estado de Roraima e para o governo federal. A operação acolhida aqui no estado de Roraima, que faz o acolhimento de venezuelanos, já gastou, vamos dizer assim, bilhões de reais para fazer esse atendimento. E agora a gente vê uma luz no fundo do túnel, acabar com essa crise da Venezuela. Eu acredito que logo vai ser restabelecido a democracia na Venezuela, que possa ter um governo de transição e a população possa visualizar, a população venezuelana, que o país vai melhorar e eles continuem no seu país para que não haja essa saída em massa de venezuelanos, principalmente aqui para o estado de Roraima. E eu, como governador do estado, tenho que fazer a minha parte, o atendimento em segurança pública, em saúde,
a saúde é universal. Qualquer pessoa que chega em um hospital no estado de Roraima, independente de ser haitiano, guianense, venezuelano, nós temos que fazer o atendimento. Só que vai estrangulando o limite de atendimento. Então, mais uma vez, tudo que é possível fazer para fazer o atendimento, nós estamos fazendo em habitacional, em social, segurança pública, educação, saúde, geração de emprego, formação profissional. Então, nós precisamos que o Estado, que o governo federal esteja mais dentro do estado de Roraima e também faça um trabalho maior para que não se permita essa entrada em massa para o Brasil. E, mais uma vez, é muito importante abrir o debate no Congresso Nacional sobre a entrada de estrangeiro no Brasil, porque eles entram hoje sem nenhum tipo de controle. Governador de Roraima, conversando aqui ao vivo com a gente na CNN Brasil, Antônio Denário. Governador, muito obrigada, hein? Bom trabalho daqui para frente. Ok, maravilha, muito obrigado e sempre à disposição. E ao Pedro, que está aqui no estado de Roraima, qualquer demanda, estou aqui à sua total disposição. Obrigada, Isabel Mega, que viabilizou essa entrevista. Pedro Teixeira, já já a gente conversa aí na fronteira. Clarice Oliveira também, eu já chego aqui de volta.